O que organismos unicelulares têm em comum com organismos multicelulares? Se olharmos superficialmente, nada. Parece existir uma clara diferença entre organismos unicelulares e organismos multicelulares. Aliás, os nossos registros fósseis mostram nada além de organismos unicelulares nos primeiros 3,5 bilhões de anos de vida da Terra. Então isso nos deixa uma primeira pergunta. Por que os corpos começaram a surgir depois de tanto tempo sem nenhum sinal deles? Olhando para os 3,5 bilhões de anos de predominância unicelular, nós podemos nos fazer a seguinte pergunta: por que os corpos não surgiram antes ou até mesmo depois? Uma ótima teoria diz que os corpos surgiram quando os organismos unicelulares começaram a se alimentar uns dos outros, o que seria uma espécie de cadeia alimentar primitiva. Junto com essa cadeia alimentar, também surgiram novas maneiras de evitar ser comido. E uma maneira de fazer isso é ficar grande. Geralmente, ser grande é uma ótima maneira de dificultar o trabalho do seu predador. Então talvez os primeiros corpos tenham surgido da necessidade que os organismos tinham de se proteger e evitarem se tornarem presas. Seria ótimo se nós tivéssemos evidências experimentais disso. E nós temos. Em 1998, Martin Boras e sua equipe fizeram um experimento incrível. Eles pegaram uma alga que geralmente é unicelular e a cultivaram em laboratório por milhares de gerações. E a alga continuou unicelular. Nada de novo até aí, certo? Então eles introduziram um predador àquela cultura, uma bactéria, e em menos de 100 gerações, a organização multicelular de algas se tornou o tipo predominante naquela colônia. Como se só isso não bastasse, as primeiras colônias tinham centenas de algas, mas nem sempre um número grande é algo vantajoso, porque as algas que ficavam no meio dessas colônias não conseguiam se alimentar e acabavam morrendo. Então algo incrível aconteceu. As colônias com 8 algas se tornaram predominantes. Elas se tornaram basicamente imunes ao predador e pequenas o suficiente para que todas as algas conseguissem se alimentar. E quando o predador foi removido, as colônias de 8 algas continuaram a ser o tipo predominante naquele sistema. Mesmo sem um predador para as ameaçar, elas continuaram a se organizar nessas estruturas indefinidamente. E isso é uma evidência experimental de como os primeiros organismos multicelulares podem ter surgido. Se em laboratório os primeiros corpos começaram a surgir em alguns anos, imagine o que pode acontecer em bilhões de anos. Então agora eu vou mudar a pergunta inicial para por que os corpos não surgiram antes? A resposta está nas condições da Terra do passado. Em geral, corpos são extremamente caros energeticamente, mas as vantagens são óbvias: percorrer grandes distâncias, se alimentar de outros organismos menores e, é claro, se defender de predadores. Mas, quanto maior o corpo, maior será seu gasto energético. Nem sempre a atmosfera da Terra possuía o oxigênio como nós temos hoje. Somente há cerca de 1 bilhão de anos que a quantidade cresceu exponencialmente e se manteve assim. Eu acho isso fascinante. As ferramentas para criar os primeiros corpos estiveram na Terra há mais tempo do que os primeiros corpos. Mas faltava alguma coisa nessa receita: o oxigênio. Então, quando finalmente os níveis de oxigênio subiram, os organismos multicelulares puderam explodir. Essa é a prova de que muitas vezes as perguntas mais simples possuem a resposta mais profunda. Muito obrigado e até a próxima. Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar em gostei e de se inscrever no canal. Dessa maneira você garante que todos os novos vídeos apareçam para você e você também contribui para o crescimento do canal.